E acabou há instantes o segundo jogo a contar para a meia-final da Taça de Portugal. Benfica, no Estádio da Luz, recebeu a equipa do Sporting. Não foi além de um empate a duas bolas. Primeiro jogo, o Sporting venceu em Alvalade por 2-1. O somatório fica para a equipa de Ruben Amorim, que num 4-3 tem agora o passaporte e o carimbo para a final da Taça de Portugal. Amanhã vamos ter o jogo entre o Vitória e o Futebol Clube do Porto, mas este a contar para a meia-final, mas a ser ainda o primeiro jogo, e temos então já confirmado a primeira equipa a passar para a prova, a final desta prova rainha em Portugal. Benfica, que empatou 2-2, como referi, frente ao Sporting. Grandes mudanças, não só em termos anímicas, mentais por parte do Benfica. Pareceu um Benfica revigorado e um Benfica novo com os mesmos jogadores. E do outro lado, o Sporting com algumas dificuldades que eu não esperava, mas elas aconteceram porque o Benfica o obrigou a tal. 2-2 no final da partida, golos por parte do Benfica, Otamendi ao minuto 52 e o Rafa ao minuto 64. Por parte do Sporting com o Yulman num excelente remate à baliza de Turbine, faz golo aos 47 minutos, logo após o início da segunda parte, e Paulinho também marcou ao minuto 55. Antes de falar então sobre o jogo propriamente dito, destacar as equipas, por parte do Benfica, Trubin na baliza, Oshnas à esquerda, Bá à direita, Otamendi e António Silva, João Neves a par com Florentino no corredor central, David Neres à esquerda, Di Maria à direita e depois Rafa a ligar o setor mais ofensivo, em que desta vez a aposta foi em Tankstead, aposta de Roger Schmidt. Por parte do Sporting, Franco Israel na baliza, trio de centrais com Diomande, Coates e Inácio, Nuno Santos à esquerda e Gaio à direita, e depois no corredor central Daniel Bragança na companhia de Morten Hjulman. Sporting na frente com Francisco Trincão à direita, à esquerda Paulinho e Victor Gyökeres, o número 9, o Panzer sueco, o jogador mais avançado desta equipa do Sporting. Aqui há algumas leituras, ainda agora estava a partilhar com a minha comunidade na stream sobre a forma de como se fala de Portugal, de como se fala em futebol em Portugal. E quando nós falamos de futebol em Portugal, nós também temos que ser coerentes naquilo que são as nossas análises e as nossas previsões. E realmente uh, tinha falado sobre esta equipa do Sporting em relação ao último jogo e pelo tempo que jogaram, por exemplo, Bragança e Nuno Santos. Eu estava na expectativa que estes dois jogadores não viessem esta noite para o Estádio da Luz, e acabaram por vir, ou seja, tanto o Bragança como o Nuno Santos foram titulares, que eu perspectivava que era uma gestão que Ruben Amorim tinha feito no último jogo, mas não, vieram e a serem titulares. Aqui de realçar a equipa do Sporting, Ruben Amorim mantém a forma de equilibrar os corredores laterais. Ora, Nuno Santos é mais ofensivo, então a chamada do Isgaio, em que na segunda parte tivemos no lado direito mais ofensivamente o Geni Catamo, mas depois equilibra com o Mateus no lado esquerdo. E esta aposta contínua em Daniel Bragança, que para mim é um fator muito positivo, e na ausência de Pedro Gonçalves, a aposta de Pote, a aposta continua em Paulinho. Por parte do Benfica, era a equipa que eu estava à espera, à exceção de Kasper Tengstedt. É esta mobilidade em termos de nomes e pontas de lança do Benfica, ora joga Tengstedt, ora joga Arthur Cabral, ora a primeira opção a entrar é Marcos Leonardo. Em relação ao jogo, o Benfica começou muito bem a partida. Houve ali nos minutos iniciais um conhecimento sobre as duas equipas, apesar de já se conhecerem, mas há um conhecimento tático no início do jogo. Mas depois, rapidamente, o Benfica começa a tomar conta do jogo e até ao minuto 21, 22, o Sporting tinha grandes dificuldades em sair do seu meio campo face à pressão da equipa do Benfica. Já me vieram contar que este é um Benfica novo, mas com os mesmos jogadores, e isso é mesmo verdade.
até porque o Benfica hoje apresentou-se em campo e muitos adeptos nem estavam à espera deste Benfica tão positivo, principalmente na primeira parte e até ao minuto 21, 22, o Benfica quase que abafou o Sporting dentro do seu meio campo. As coisas depois foram equilibrando um pouco, mas o Benfica mantinha esse acrescento em termos de jogo, com bola e sem bola, que eu vou já explicar como é que as duas equipas se comportaram. Eu acho que o Benfica chega ao intervalo sabendo que era possível marcar golos e tentar uma presença na final da Taça de Portugal. Curiosamente, quando o Benfica vai para o intervalo e vem na segunda parte, o Sporting, atenção que faz 3 alterações que eu acho que foram importantes, tanto o Diomande como o Gonçalo Inácio não tiveram bem na primeira parte. Estamos a falar quando o Sporting tinha bola e o Sporting é uma equipa que constrói muito bem em zonas recuadas, mas o facto do Benfica pressionar desta forma o Sporting, eu creio que Roger Schmidt se preparou muito bem para este jogo, porque os comportamentos individuais da equipa do Benfica estavam identificados e por aí o Diomande e o Inácio tiveram essas dificuldades. No intervalo faz 3 alterações, ou seja, o Jenny Catamo passa para a direita, o Mateus Reis passa para a esquerda e tira Diomande para colocar o Sanchez. O Sporting, no início da segunda parte, até porque nem dava para ver muito bem como é que as duas equipas iriam alterar comportamentos ou o Benfica manter o seu comportamento, é quando o Yulman faz um golaço à baliza do Benfica. Yulman, aquele remate aos 47 minutos, o Sporting faz o gol. Então o Sporting já em vantagem, a ser a primeira equipa a marcar, vai certamente mexer com a equipa do Benfica e em contrapartida, por parte do Sporting, vai aumentar essa garrafa de oxigênio. Eu creio que o Benfica, e eu acho que isto é um ponto positivo para a equipa de Roger Schmidt, apesar que o Benfica está fora da taça, mas é um ponto positivo porque pareceu-me que o Benfica sofreu e sentiu aquele golo, mas em breves segundos o Benfica continuava a ter bola e continuava a atacar a baliza de Franco Israel, até quando Otamendi, num cruzamento, Otamendi ao segundo poste, acaba por fazer o golo e dá o empate. Portanto, o Benfica foi sempre acreditando que era possível e através do golo do Otamendi sentiu-se que a equipa depois mexeu com o golo, o público também foi ajudando com os tais decibéis e o Benfica foi acreditando até que no melhor pano cai a nódoa. E eu creio que quando o Benfica também precisa de todos, eu acho que Trubin não teve lá muito bem na fotografia, até porque o Sporting arranjava espaços e saía muitas vezes com espaços dados pelo Benfica, e depois o Trubin não teve tão bem na fotografia e aquele segundo gol do Sporting por parte do Paulinho acaba sim por ahm, fazer com que o Benfica, em termos de resultados, estaria mais difícil essa conquista para a final da Taça de Portugal. Mas, outra vez e curiosamente, o Benfica mantém os mesmos comportamentos. Há uma substituição, e antes de falar do gol do Rafa, há uma substituição do Benfica que é ao minuto 77, sim, é depois do gol do Rafa, em que, mesmo nesse impasse, logo após o gol do Paulinho, certamente os números iriam colocar em baixo a equipa do Benfica. O Benfica continuou e marca o golo através de Rafa, num cruzamento. Rafa está em jogo, acho que são 5 centímetros, e o Benfica faz então o golo ao minuto 64. Eu creio que o Benfica, a partir deste minuto, eu acho que o Benfica continuou a, a abrir caminho ou a abrir caminhos para poder marcar o golo e no mínimo chegar ao empate. Eu creio que o Sporting não esteve tão bem hoje, mas foi um Sporting e talvez naquilo que era a cabeça do Ruben Amorim, até porque era uma eliminatória, tudo se decidia no Estádio da Luz. Eu creio que o Sporting foi tentando ser um pouco pragmático daquilo que tem vindo a ser pouco esta época, porque o Sporting tem estado muito bem, a jogar muito bem,
mas face às dificuldades, o Sporting tentou ali num período ser pragmático e o Benfica continuava a ser muito perigoso em direção à baliza de Franco Israel. E eu creio que o Benfica falha um pouquinho e não trouxe os problemas que tinha tido nos últimos jogos, até porque o Benfica chegava ao último terço e hoje dava para sentir que o Benfica, ao chegar ao último terço, já conseguia criar aquele perigo iminente que poderia estar ao encontro desse gol. Acho que Franco Israel também fez uma ótima exibição. Aquele lance na primeira parte, no cruzamento que Di Maria remata e o Franco Israel faz uma excelente defesa. O Tankstead que envia uma bola à trave em mais uma situação do Benfica na primeira parte para marcar o gol, mas na segunda parte o próprio Gyökeres remata a baliza com aquela violência, a bola ainda bate no ferro da baliza de Trubin. Eu acho que acabou por ser um excelente jogo das duas equipas, onde as duas equipas, primeiro, a forma de pressionar do Benfica acaba muitas vezes por enervar a equipa do Sporting e o Benfica aumentar aquela percentagem de roubo dentro do meio campo do Sporting, mas o Benfica também a jogar desta forma iria dando espaços para as saídas do Sporting. O que é curioso, em que muitas situações tivemos a luta do gato e do rato, não é? Um a fugir e o outro a tentar caçá-lo. Portanto, é muito curioso que num jogo de futebol costuma-se dizer que a forma como tu atacas dir-te-ei como tu defendes, mas hoje o Benfica teve muito bem nesse papel, excetuando os dois golos que sofre, da mesma forma o Sporting, excetuando os dois golos que sofre. Eu acho que ambas as equipas tentaram mesmo disputar este jogo, porque as duas equipas a querer estar na taça de Portugal na final também não se iam encolher. A grande diferença deste Benfica para aquilo que foi o incómodo do Sporting, primeiro, isto começa com aspectos mentais, é a minha opinião, e depois agrega o conhecimento do adversário. Eu acho que foi a primeira vez esta temporada, acho, porque eu não tenho à memória todos os jogos do Benfica, mas acho que foi o primeiro jogo à memória que eu apercebi-me que o Benfica conhecia muito bem este Sporting. E então há uma forma de analisar o adversário e a própria pressão alta que o Benfica fazia dava a entender que se preparou muito bem para este jogo. Só que tu, para fazeres taticamente aquilo que é necessário, é preciso que o mental acompanhe. E eu creio que este Benfica, que acabou por ser uma equipa muito mais agressiva, muito mais intensa, muito forte nos duelos individuais, acabava por, na minha ótica, entrar nos aspectos mentais. Que se levanta a questão, onde é que estava este Benfica durante a temporada inteira? Porque realmente acaba por empatar, que é um mau resultado, e acaba por não estar na final da taça, que é também um mau resultado, mas dentro daquilo que foi um mau resultado, eu acho que o Benfica acabou por ter comportamentos muito positivos. Ora bem, as duas peças-chaves, eu acho que aqui o Benfica teve duas peças-chaves para mim, que foi o Florentino e foi o João Neves. Porquê? Porque defenderes uma estrutura como a do Sporting, ou tu tens uma estrutura tática idêntica à do Sporting, como tinha a Atalanta, tu partindo num 4-2-3-1, tu tens que jogar muito na zona. E é a zona que vai definir depois comportamentos do Florentino e também do João Neves. Isto porquê? Porque o Tankstead e o Rafa, dois jogadores na frente que jogavam à zona, porque é impossível tu teres dois jogadores para três, é praticamente impossível, jogavam naquela zona e reparei que tinham comportamentos hoje que raramente esta temporada existiram, que é o ioió em V. Tá? É o que eu costumo chamar que é o ioió em V. É que quando a bola está neste corredor, o Rafa faz a pressão e o Tankstead fecha no meio. Ora, este vai sair na pressão quando está ali a bola e o Rafa fecha no meio. E então é aquela pressão em V em relação aos dois avançados. Mas estes dois avançados a jogar à zona acabavam por pressionar sempre e de uma forma que eu nunca vi esta temporada, se não me falha a memória,
uma forma bastante agressiva. Se eu sei que a minha equipa, ou se eu sei que o meu setor está em inferioridade numérica, e se eu defendo a zona, eu tenho que puxar por eles, porque eu sei que tenho menos homens do que o adversário. E o Sporting até sai muito bem em zonas recuadas. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Bragança e que o Yulman seriam os imãs para o Florentino e para o João Neves. Então, numa pressão extremamente alta, os dois jogadores teriam que se colar a Yulman e a Bragança, e criava aqui um problema enorme à equipa do Benfica, que é a situação do Trincão, do Isgaio, do Paulinho ou do Nuno Santos. Porquê? Porque se os dois centrais estão no corredor central, certo? Depois ainda terias a situação do David Neres e a situação do Di Maria, sabendo que o Di Maria e o Neres muitas vezes não desciam através dos seus corredores, o que obrigavam depois ou o Florentino ou o João Neves a cobrir os corredores laterais, atrás da linha da bola. E depois aqui acrescentava aqui um problema a estes dois jogadores, que é o Bá e o Oshness teriam que sair na pressão do jogador que fosse receber a bola. Ora, se o Ricardo Gaio descesse, o David Neres seria responsável por esta situação. Se o Nuno Santos descesse, o Di Maria seria responsável por esta situação. E depois há outra situação, que é a mobilidade das duas equipas. E eu creio que o Benfica trouxe para este jogo essa grande mobilidade. E a mobilidade que o Sporting tinha, muitas vezes, se o Di Maria não desce e se o David Neres tem alguma dificuldade em descer, poderá a bola entrar nas costas e no Nuno Santos, em que Di Maria depois sofre por não recuar e fechar a tempo o corredor. E aqui acrescentava aqui o Bá na situação ou do Paulinho ou do Nuno Santos, à espera que o João Neves fechasse o corredor. Portanto, era imperial que o João Neves ou o Florentino fechassem o corredor. A leitura dos dois homens do meio campo, de Florentino e de João Neves, é realmente muito curioso, porque numa primeira fase de construção do Sporting, nós vimos muitas vezes a cautela do Florentino e do João Neves a jogar à zona com os dois homens da frente, ou com Trincão e com Paulinho a tentar ir buscar o jogo aqui e entre linhas. E então muitas vezes o que é que acontecia? A bola, se Rafa pressiona e Bragança se viesse a receber a bola, porque Bragança recebeu a bola muitas vezes sozinho naquele meio campo, isto determina que um passo em frente do João Neves poderia ser um passo em falso. E então o que é que este meio campo faz? Se eu tenho 2 para 2, mas quero salvaguardar as costas com Trincão e com Paulinho, então eu deixo o Bragança receber, mas curiosamente o Florentino fecha um pouco o espaço no Yulman, ou o Florentino jogou um pouco mais à direita, ou o Florentino fica na posição e João Neves estará atento ao posicionamento do Yulman, porque a bola está no lado esquerdo do Sporting. Portanto, não há grande preocupação de Trincão, a não ser que Trincão deixa muito no corredor contrário para receber a bola. Então é preferível, se Daniel Bragança tem bola e tem espaço para construir, o Benfica fica com uma situação à zona mais seguro atrás e vai sair na pressão se o Daniel Bragança depois conduzir a bola e galgar metros. E aí o Florentino terá que sair nessa pressão. Acho que depois cria muitas dúvidas da situação do Trincão e do Paulinho. Isto porquê? Porque se o Florentino retém muito aquela posição quando o Bragança tem bola, obriga a equipa do Sporting a ter essa mobilidade, porque é a equipa que tem bola. E o Benfica, ao perceber estas movimentações do Sporting, porque reparem, quando a bola chega a Franco Israel e o Sporting constrói com 3, muitas vezes é o jogador do Sporting que coloca a bola, isso já aconteceu várias vezes, se Yulman e João Neves, Bragança e Florentino numa pressão alta, muitas vezes é Franco Israel que coloca a bola ou em Trincão, ou em Paulinho, ou numa situação em que Gyökeres desce. Ou seja, atrás do Florentino e do João Neves havia sempre o espaço para o Sporting conseguir sair para o seu ataque. E creio que foi importantíssimo
esta gestão posicional à zona por parte do João Neves e do Florentino. Mas os dois só ganham com isso, os dois só vão ganhar com isso, se o próprio Tankstead e o Rafa forem jogadores altamente agressivos, pedindo claramente ao David Neres e ao Di Maria o ioió em sentido vertical. Só isso. Em que muitas vezes isso não aconteceu e valeu então o Florentino e o João Neves. Foi nesse impasse em que o Sporting hoje teve muitas dificuldades, muitos passos falhados, principalmente com Diomande e com Inácio face à pressão dos dois da frente, e ficou hoje provado, que, apesar do resultado, ficou hoje provado que os homens da frente são sempre os primeiros a defender. E quanto melhor funcionar este setor, mais liberdade este setor tem para desempenhar as suas funções. O Benfica depois saía na pressão, mas tu só consegues sair na pressão se tiveres agressividade, se tiveres intensidade e se tu souberes aquilo que tu tens que fazer. Porque muitas vezes as equipas sobem, não há uma estratégia definida e o subir por subir, normalmente quebram-se os três setores e acaba por não roubar bola. E eu creio que o Sporting também acabou por ser inteligente nesses momentos em que o Benfica dava espaço, principalmente com o Trincão. Paulinho, na minha situação, na minha opinião, Paulinho para este jogo, num Sporting a ter bola, e Paulinho é um bom jogador, joga de costas para o jogo e consegue esperar pelo apoio para fazer jogar. O Paulinho teve muitas dificuldades hoje, já com Ioqueres, naquelas movimentações que ele costuma fazer do centro para a esquerda, foi tendo bola, mas por parte do Sporting também acontece muitas situações que no campeonato estamos habituados a ver, é que Ioqueres contra outras equipas teoricamente mais fracas, e ele faz o movimento e ainda consegue fazer golo. Acho que o Benfica também esteve preparado para essa situação e creio que a equipa de Sporting foi, ou em algumas situações, lenta a sair para acompanhar o sueco. Acho que as substituições por parte do Sporting acho que melhoraram a equipa e eu creio que Ricardo Isgaio e Nuno Santos, no equilíbrio dos corredores, e eu peço desculpa ao Nuno Santos, que é um dos meus jogadores preferidos do Sporting, eu prefiro o Jenny Catamo e o Mateus Reis, se é para dar equilíbrio, e eu prefiro, acho que o Ruben Amorim fez uma leitura muito boa na segunda parte, e creio que o Santos Just foi melhorando aquilo que falhou em Diomande na primeira parte. Depois as alterações, essas foram as alterações que sentiram mais por parte do Sporting, e por parte do Benfica, creio que a substituição de Marcos Leonardo por Tankstead foi meramente para refrescar a frente de ataque e trazer algo de novo sobre as características que o Marcos Leonardo tem. Mas depois o Gouveia, numa fase inicial, não esteve tão bem no lado esquerdo, nas decisões e na relação com bola. E mais tarde a situação do João Mário, que eu creio que peca por ser tardia ao minuto 89, mas creio que Roger Schmidt ainda pensou que o Benfica pudesse fazer mais um gol e esta substituição se arrastava para o prolongamento. Foi, na minha ótica, um Sporting que tem vindo a ser das melhores equipas a praticar futebol em Portugal, mas neste jogo deu para ver algumas fragilidades desta equipa do Sporting, vendo um Benfica totalmente revigorado e novo, e mesmo assim dá para perceber que o resultado final, apesar das melhorias de um Benfica e apesar das dificuldades de um Sporting, o jogo ainda acabou por empatar a 2-2. Isto pode ser uma ponte, para aquilo que se irá passar no próximo fim de semana, aí para o campeonato. E eu não sei, porque eu agora nem me atrevo a fazer uma previsão das equipas, porque eu nem sei que equipas Roger Schmidt e Ruben Amorim vão apresentar, mas ficou aqui então a divisão de golos, mas quem segue em frente é o Sporting para a final da Taça de Portugal. Parabéns ao Sporting, não creio que foi a melhor equipa, em relação a este jogo,
mas é uma equipa que marca 2 golos, apesar de sofrer, e teve aquele embate em Alvalade que acabou por ganhar ao Benfica por 2 bolas a 1. Portanto, parabéns ao Sporting. O Sporting é então o finalista, o primeiro finalista da Taça de Portugal.